está começando agora o programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Todas as semanas nós entrevistamos empreendedores, empresários santistas, para que eles contem a sua história, os desafios que eles passaram e o quanto a vocação e a vontade de vencer ajudou que o caminho deles se transformasse e eles continuassem bem como estão até hoje. Não é fácil manter uma empresa no Brasil durante muitos anos. Só quem é empreendedor sabe. Bom, ative os sininhos para você receber as notificações e curta, comente se você gostar da entrevista. Hoje quem está comigo é a Ana Silva, ela é proprietária da Casa Branca Idiomas e Casa Branca School. Na verdade, é um grupo que comanda hoje Casa Branca Educação, Ana. Isso, é isso? Exatamente. É. Bem-vinda. Muito obrigada. Ana, você está no meio da educação há muitos anos. Sim. Quem lembra em casa, ela foi do antigo CCBU, uma escola que formou milhares de alunos em Santos, muito conceituada, ficava ali na Azevedo Sodré, enorme. Você trabalhou lá como professora, Ana? Sim, eu fui aluna de lá e como aluna depois fui professora também. E quando é que você resolveu abrir a sua escola, ter o seu negócio? Então, na verdade, isso não era um sonho. Não era? Não era um sonho. Eu acho que eu sempre tive uma alma de empreendedor. Então eu pensava em trabalhar sim como professora, que é uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu pensava em trabalhar com editoras, em ter algo paralelo. Nunca pensei em abrir uma escola. E super feliz quando os professores me convidaram para ser professora, né, para trabalhar na escola. Aí houve um momento, eu já tinha uns 2 anos na escola, em que um grupo de professores resolveu abrir uma escola, porque a gente gostava de inovações, então a gente tinha umas ideias mais inovadoras que não combinava mais com aquela estrutura. E foi aí então que elas me convidaram, porque elas queriam justamente juntar a experiência e a inovação. Então eu era uma das mais novas no grupo. Daquela época só tinha CCBU e cultura inglesa, né? Só tinha CCBU e cultura Anos inglesa. 90, Isso, mais exatamente. Em 88 a gente começou. 88. E aí você foi de cara, assim, Ana? Recebeu o convite e falou, vou? E, na verdade, aqueles professores me inspiravam muita confiança, porque a gente tem aquela admiração pelo professor. Sempre tem, né? Então eu sentia essa confiança deles. Mas assim também, dinheiro quase nada, né? Era mais o sonho. Eu estava iniciando na profissão ainda, tinha 22 anos. Então era mais o sonho mesmo, mas eu sabia que eu tinha com o que contribuir, e até em termos de ideias, né? Então aí foi quando eu cedi. Mas assim, a minha família, por exemplo, achava um absurdo. Imagina, competir com o centro cultural. E eu colocava que não era uma competição. A gente estava querendo começar algo novo, diferente. Quantos foram? 17? Nós éramos 17 no começo. 17 professores 17 que abriram. professores. Já era o nome Casa Branca? Já era o nome. Já começamos com o nome Casa Branca, também discutido em grupo com os 17 sócios. A ideia realmente era um lugar assim, que a gente queria um lugar que fosse essa ideia de casa, que as pessoas se sentissem acolhidas, que as pessoas gostassem de estar lá, para que aprender fosse algo assim natural, fosse, como a gente fala em inglês, um flow, né? Fosse natural. Queriam um método mesmo diferente. Exatamente isso. Como é que é trabalhar com 17 pessoas ao mesmo tempo? Então, hoje em dia nós somos 8, então tivemos, lógico, são 35 anos, muitas coisas mudaram, outras vidas das pessoas mudaram, mas é um desafio, em termos de aprender a trabalhar em equipe, em termos de respeitar a opinião do outro. E muita opinião, né? Muita opinião, um monte de mulheres, tínhamos 2 homens na época, um monte de mulheres dando opinião, mas isso também eu acho que foi a nossa força e o nosso crescimento. Porque a gente, respeitava a opinião do outro, e você tinha que convencer, então você aprende a fazer apresentações, a convencer, você tinha que convencer as pessoas de que aquela era a melhor ideia, ou o melhor caminho a trilhar. Tinha que ter dados. Exatamente. Mas muito bom no sentido de dividir. Uma escola traz bastante trabalho. São várias frentes, várias atividades para fazer. Então, ter com quem dividir é muito bom. Na hora de implementar um negócio, todos entraram com recursos? Como é que foi esse começo? Porque você tem que aplicar algum dinheiro, algum recurso, e depois tem que dividir lucros. Como é que vocês fizeram? Então, na verdade, nós nos juntamos todos e começamos assim, nós queremos que todos sejam iguais. A gente não queria nem hierarquia e nem diferença. Esse sócio contribuiu com mais, esse tem mais direito ou aquele. A gente queria que todos fossem iguais. Então, chegamos, lógico, somamos o que nós precisamos para abrir esse negócio. Tanto, cada um precisa contribuir com tanto, para sermos todos iguais. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Daí, há um tempo, uns 3, 4 meses, a gente precisou fazer um aporte novamente,
mas a gente fez esse aporte também, sempre todas iguais. Sabiam que logo no começo não ia ter como retirar nada. Exato, todo mundo sabia? Todo mundo, exatamente. O Sebrae coloca bastante isso, né? O Sebrae ajudou? O Sebrae ajudou bastante. O Sebrae sempre coloca que, assim, nos 3 primeiros anos de uma empresa, você não vai ter lucro. Você vai, com sorte, pagar as despesas. E que você tem que separar o pessoal do profissional. Isso a gente então, já tinha muito claro. Então, cada um tinha o que a gente em inglês chama de side job. Cada um tinha a sua outra forma de ganhar um dinheirinho, né? Tinha mais trabalho. Sim, então, por exemplo, eu era efetiva do Estado, eu dava aula em escolas particulares, outras professoras também, outras davam aulas particulares. Enfim, todo mundo sabia que tinha que ter um tempo. Essa é a vantagem de sermos vários. Porque alguns estavam na escola, alguns estavam ganhando o seu dinheiro para sobreviver, porque as contas vêm, né? E aí a gente ia trocando. Agora o fulano está trabalhando e o fulano está na escola. Então, nesse ponto, a sociedade é muito boa. Você sente que valeu a pena ter convivido? Quantos anos esses 17 ficaram juntos? Nós começamos há 35 anos, eu acho que a gente ficou juntos uns 25 anos. Muita assim. coisa, Ana. Muita coisa, enfrentamos muita coisa juntos. É que aí a vida de cada um vai diferente, né? Uns querem aposentar, outros mudaram de cidade, outros infelizmente já não estão mais, né? Por aqui, mas valeu a pena. E vocês mesmos que davam aula? Porque com tantos assim nem precisavam de professores. No começo não, só nós dávamos aulas. Inclusive assim, nós dávamos aulas, os secretários, que a gente não tinha dinheiro para pagar secretários, né? Eram os filhos de sócios que já estavam mocinhos, adolescentes, então eram os filhos das sócias que eram os secretários, sem ganhar nada, só para ajudar. Era bem naquele espírito empreendedor. Os maridos, namorados, noivos ajudavam, consertando coisas, emprestando dinheiro, dando ideias. Então, se tornou realmente o que a gente queria, na verdade, era que os alunos se sentissem em casa e a gente conseguiu que nós também fôssemos uma família. E nesses 25 anos, o que você acha que foi mais desafiador para vocês? Porque um grupo que fica tantos anos juntos, assim, junto, o grupo todo, é um grupo que se deu bem, é um grupo que tem afinidade. Porque, imagina, manter uma empresa há 25 anos já não é algo fácil no Brasil. Sim. Ter um sócio, 2, já é difícil. Agora, 17 pessoas, 25 anos juntas? Então, assim, eu digo que a gente ficou juntos uns 25 anos, esse grupo de 17, que foram saindo aos poucos. Hoje nós estamos com 8 e hoje a gente até fala assim, nossa, tá faltando gente. Porque a gente estava acostumado a dividir em departamentos e as tarefas, né? Mas é enriquecedor. Mas assim, você tem que confiar na outra pessoa, no trabalho que a outra pessoa está fazendo, admirar o que a pessoa faz, que você fala, nossa, fulano teve uma ótima ideia, nossa, ele conduziu isso muito bem. É claro que também, em inglês, a gente usa o termo support, né? Quer dizer, tá junto quando a pessoa erra, porque todos nós erramos. Nossa, eu tomei essa decisão, não deveria ter feito isso. Então, estar junto nisso, sem aquela cobrança de, nossa, você fez errado. Não, você erra, mas você também acerta. Na verdade, todos nós erramos e acertamos. Então, eu acho que assim, esse respeito, e lógico, esse querer bem, são 35 anos, né? Em que a gente passa mais tempo com eles na escola do que com as famílias. Você sabe que isso é raro, sabe, Ana? Sim. Muito raro, muito tempo com muita gente. E o método, como é que vocês escolheram? A gente até fala, e é verdade, que nós somos genuinamente santistas. Porque, como você disse, a gente começou lá no Centro Cultural, que tínhamos essas ideias inovadoras e queríamos colocar em prática. Nós já começamos, você vê numa época que você conta dinheirinho para começar, a gente já começou com televisão, que na época não tinha, assim, nas escolas, televisão, e na época era o VHS, né? Eu ia falar vídeo, né? Mas é o VHS. Aquela fita, né? Aquela fita que a gente tinha. Não existia, assim, ainda muito material nas editoras. Então, o que a gente ia fazer? Quem ia viajar para o exterior, a gente pedia, ai, fulano, às vezes a pessoa tem família ou fica numa casa, né? Ai, fulano, grava pra gente, deixa gravando na televisão. Porque a gente queria usar material autêntico. Então, quando a pessoa trazia aquele VHS, a gente preparava um comercial, transformava aquilo numa sala. Ana, e quando surgiu Casa Branca School, a escola? Eu digo até em termos de empreendedorismo, né? A gente precisa sempre ficar de olho no mercado. Nós começamos percebendo muitos pais, que a gente, na verdade, tinha um curso de idiomas, que quando a gente começou, era a partir dos 10 anos, a gente foi percebendo que cada vez as pessoas queriam colocar os filhos mais cedo na escola, então a gente começou a partir dos 8, a partir dos 7, a partir dos 6, até que chegou uma hora as pessoas queriam colocar praticamente bebês. E num curso de idiomas não dá, porque você vai 2 vezes por semana, ficar 2 horinhas, nem deu tempo de adaptar, já está indo embora. Então a gente sabia que a única forma seria formando uma educação infantil. Na época também procuramos o Sebrae, fizemos um monte de contas, o Sebrae é muito parceiro, né? Ensina muito nesse aspecto.
na época a gente chegou à conclusão que não era uma boa ideia, o mercado não estava preparado para isso, nem nós. E as coisas continuaram acontecendo. Daí a 2 anos a gente viu que era a hora de abrir a escola. Porque além dessa questão dos pais quererem colocar, então já veio o irmãozinho, né, o priminho que quer colocar mais cedo, havia uma necessidade de profissionais que tinham flexibilidade de horário, fono, dentista, médico, etc. Não queriam colocar os filhos num período integral, porque nós já tínhamos a escola americana, que tinha, mas era período integral. Então nós pegamos este nicho do mercado. Escola bilíngue, meio período. Meio período, entravam 1h30 e saíamos às 6h30. Nós já começamos com um horário mais estendido justamente porque a gente queria ser bilíngue. Então a gente precisava ter uma carga horária maior, tanto que a maioria das escolas era 1h10 às 5, 5h15, a gente já começou com uma carga maior. Mas a gente atendeu a necessidade desses profissionais liberais que queriam ficar em casa com os filhos de manhã, mas que queriam um ensino de qualidade bilíngue. Então a gente pegou esse nicho de mercado. A nossa ideia na época, inclusive, era só educação infantil. Mas vocês foram os primeiros? Então, depois da escola americana? Sim, a escola americana já existia há muito tempo. A escola americana, na verdade, a princípio, ela era uma escola internacional. Tanto que os alunos podiam ir para os Estados Unidos continuar o 9th grade na época. E aí nós fomos a primeira escola bilíngue neste formato de apenas um período. Quanto tempo tem isso? Isso tem 20 anos. Aliás, 23, né? Porque foi em 2000 que a gente inaugurou a escola. Vocês começaram com o ensino, então, de primeira a... Não, então a gente começou só com educação infantil. Que vai até o educação Que vai infantil. até o pré. Antes chamava-se de pré, pequenininhos. só os pequenos, porque a gente queria justamente esse nicho, como eu falei, dos pais que querem ficar com os filhos Antes em casa. da escola porque são tradicional. pequenos. Porque depois disso a gente pensou, nós temos muitas escolas em Santos, eles vão para as escolas normais, né, regulares, e a gente continua dando inglês na idiomas. Eles continuariam, tanto que a gente montou, a princípio, turmas especiais para esses alunos que vinham com uma bagagem de inglês muito maior do que os outros. E, de novo, é por isso que assim, o empreendedor ele tem que estar ligado. Houve uma mudança, uma alteração na lei do MEC. O pré parou de existir, o pré se juntou ao fundamental. Então, a gente passou a ter, em português, a gente chamaria de maternal, jardim 1, jardim 2, e antes seria até pré. O pré passou a ser o primeiro ano, por isso que hoje a gente tem o fundamental de 9 anos, não 8, como era na nossa época. Agora há pouco tempo, né? Eu lembro que mudou tudo. Exatamente. E aí a gente tinha um grande problema, porque ou a gente ia ficar com um grupo menor, maternal, jardim 1 e jardim 2, que era nursery, kinder 1 e 2, ou a gente, que era muito pouco para você manter a escola com isso, ou a gente abria o fundamental. Então foi daí que a gente abriu o fundamental 1 e aí deu continuidade até o fundamental 2. Sempre estudando qual a necessidade, fazendo conta. Sim. Vocês se juntavam para fazer conta? Sim, porque exatamente. Empresário é isso, né? É conta. Tem que fechar a conta. Tem que fechar a conta, tem que sentar, tem que pensar, vale a pena eu ir até isso? Ai, consigo ir até ali? Vou fazer um aporte, porque ao longo desses 35 anos, nós tivemos que fazer aportes outras vezes. Nem sempre sobrava. Não, nem sempre sobrava. Quando a gente conseguia bater despesas, às vezes a gente já estava feliz, né? E nem sempre sobrava. Houve épocas boas, é claro que há épocas boas, que a gente consegue se sustentar, o negócio e as nossas vidas, mas às vezes não. E às vezes, por exemplo, quando você abre um negócio, mesmo pertencendo à mesma sociedade, você tem que fazer um aporte financeiro. Lá vocês também davam aulas? Dentro da escola? Também. No começo, sim. Mas hoje a gente faz de tudo. A gente coordena, a gente faz marketing, a gente faz a limpeza se precisar, a gente faz de tudo. Estão presentes o tempo todo. Estamos presentes o tempo todo. Essa é a vantagem de ser uma equipe, né? Tem sempre alguém presente na escola o tempo todo. Que gostoso. Quando você olha para trás, você vê que você nasceu para ser empreendedora, Ana? Pois é, eu olho para trás e eu vejo assim que meus pais foram empreendedores. Eles vieram de Portugal, imagina, né? Você atravessaram um oceano naquela época, né? Para tentar algo novo que nem sabia o que era. Meu pai, ao longo da vida dele, fez várias coisas, até que se aposentou como dono de um restaurante. Sempre, é o que na época se fazia mesmo, era comércio mesmo, né? Mas sempre no comércio. E eu achava que não, que eu seria diferente, eu queria uma empresa, né? Achei que eu seria totalmente diferente. E na verdade não, mas hoje eu vejo que eu sempre tenho esse lado empreendedor. Então, por exemplo, eu dou aulas particulares, eu publiquei um livro,
Eu monto cursos de imersão, agora não, mas já montei cursos de imersão em hostel, em que o pessoal passa o final de semana inteiro falando inglês, aulas em restaurantes de conversação. Então, eu sempre tenho assim o que a gente chama em inglês de side job, sabe? Sempre tem alguma coisinha a mais. Está criando uma história nova. Estou criando alguma história nova. É. A burocracia te atrapalhou muito? Uma coisa que você acha que poderia ser diferente? Ainda mais com educação, quem vai empreender com educação? Assim, há várias regras a serem seguidas, mas isso é bom, né? Porque assim, a ideia é que todos os brasileiros tivessem acesso à mesma educação e uma educação de qualidade. Então, existem várias regras a seguir, que para nós assim, não é um problema, porque nós somos formadas como professoras. Então, assim, nós não somos uma pessoa da área de administração, da área de economia. A nossa primeira formação é de professora, de todos nós. Então, isso a gente já tinha muita tarimba, né? E a gente vai se adaptando às regras. Agora, por exemplo, está saindo uma regulamentação para escolas bilíngues, todas as escolas bilíngues precisam seguir. Então, a gente está sempre de olho, apoiando, reclamando, comentando se isso é positivo, se é negativo. O intercâmbio, você escreveu um livro, qual foi a intenção na hora de escrever o livro? Era um sonho? Você queria contar uma experiência? Você queria inspirar as pessoas? Olha, exatamente como o empreendedor, às vezes você quer uma coisa e você acaba fazendo outra, né? A minha ideia, a princípio, como eu tive muita experiência com intercâmbio, porque eu dava aula para pessoas que iam fazer um intercâmbio, precisavam melhorar o inglês, às vezes até já adultos, né? Preciso dar um up, eu vou para fora, mas quero levar alguma coisa. Então, eu sempre trabalhei muito com intercâmbio, tive meus 2 filhos, trabalhei assim, dando aula, preparando, eu não tenho assim nenhum contato direto com empresas de intercâmbio. Meus filhos também foram, então eu lido muito com adolescentes, que os adolescentes estavam ficando com receio de sair. E adolescente é a fase que a gente tem que arriscar. Se é uma fase na vida que a gente pode arriscar, é essa. Jovem. Não é quando é jovem. E eu percebi os meus alunos assim com receio, achavam aquilo legal, mas tinham receio, tinham medo. Eu falei, vou contar essas histórias para motivá-los a fazer. Porque eu via que os adolescentes queriam e os pais, às vezes, também ficavam com medo. Então, eu contei histórias assim, histórias de coisas boas e histórias de coisas ruins, para que as pessoas possam pesar. Então, na minha ideia, no começo, era realmente assim, tirar um pouco o medo dos pais e motivar os jovens. Mas aí veio a pandemia, e foi bom, porque eu pude organizar melhor o livro. É um empreendimento, é um investimento, então você também tem que ter o seu aporte pessoal para fazer isso, ainda mais na época de pandemia, né? Mas aí eu vi que o público foi outro. Na verdade, o público foi ou de pessoas que viveram uma experiência de intercâmbio e queriam reviver lendo, ou de pais, mas aí ao contrário, os pais não tinham medo, os pais queriam que os filhos fizessem intercâmbio e os filhos tinham receio. Porque o jovem com a pandemia, ele se fechou na proteção, que é uma proteção que na verdade não existe, né? Do celular, do quarto, da casa. E aí os filhos não queriam mais sair de casa, às vezes nem para ir à praia, quer dizer, ir a um intercâmbio. Então eu vi que as pessoas que procuraram o livro, que compraram, que deram de presente, buscavam isso, motivar os seus jovens de casa que existe um outro mundo pós-pandemia, né? Falando em pandemia, como é que vocês atuaram na pandemia? Fecharam, ficaram abertos, poucas pessoas, foi um desafio grande? Foi um desafio grande, mas nós ficamos muito felizes porque a gente conseguiu assim. Em 3 dias veio a regra, tem que fechar. Em 3 dias a gente já conseguiu fechar a escola. Todo mundo com internet, todo mundo com plataformas para conversar. Então a gente conseguiu isso de uma maneira rápida. Mantiveram as aulas. Mantivemos as aulas. Mas a gente acreditava que era como na fase da H1N1. Que a gente ia ficar 15 dias em casa. Ia passar. Então todo mundo levou assim, material e se preparou para uns 15 dias. Porque, assim, por exemplo, documentação de escola é uma coisa que não pode tirar da escola. Né? Tudo muito só os secretários, só as pessoas podem lidar com aquilo. E aí começou assim, então, eu preciso fazer chamada, eu preciso de mais dados sobre o aluno, e a gente assim, com 15 dias, a gente, bom, então nós vamos ter que montar um esquema que a gente vai ter que entregar esse material. Então a gente teve que fazer todo esse escalonamento, porque as pessoas não podem se encontrar, a gente não podia nem sair na rua, né? Então a gente foi na escola fechada, mas aí fulano veio buscar o seu material, aí entregava o material do fulano, né? Livros, coisas que precisavam, documentação até de aluno, para saber, se você não encontrar na casa da mãe, qual é a casa do pai, qual é a casa do avô, porque é uma coisa que você não tinha secretaria para dizer, olha, faz assim para mim, né? E era a primeira vez, ninguém tinha passado por isso. Então foi realmente um momento assim bem difícil, como também a volta com 30%. Quem serão os 30% que vão voltar, né?
Como você vai organizar esses 30%? A gente sempre, idiomas trabalha em círculo, né? Então, assim, eu tenho que pôr um sim, um não, mas aí eu não consigo os 30%. Então, eu vou ter que fazer 2 filas. Então, até o jeito de dar aula a gente teve que mudar. Olhando para trás, qual foi o maior desafio entre planos econômicos e mudanças que aconteceram no país? Olha, a gente teve muitos desafios, a gente tem várias mudanças, né? Mas, assim, o que mais nos impactou realmente foi naquela época em que todas as contas e investimentos foram aprisionados, foram caçados, né? E foi uma época complicada porque era uma época de inflação muito alta. Os alunos costumavam pagar o mês adiantado, o semestre adiantado, porque eles ganhavam com isso um desconto especial. A escola viveria daquele dinheiro com os investimentos, porque era uma inflação que mudava todos. Então, você imagina, de repente, 80% dos alunos pagaram o semestre à vista, e esse dinheiro não pode mais ser tocado. Que loucura. Então, a gente nem dormiu de noite quando a gente recebeu aquela notícia na televisão. Porque a gente nem pensou na parte pessoal, nós pensamos como nós vamos arcar com salários, não sabemos quanto tempo esse dinheiro vai ficar sem acesso a esse dinheiro, que era um dinheiro lícito, era um dinheiro nosso. Né? Isso traumatizou tanto que até hoje a gente tem uma aflição quando vê alguém falando qualquer coisa, Sim. Já dá um calor, assim. Sim. Muita gente voltou a guardar dinheiro no colchão com medo disso. Porque hoje você fala, você tem que ter uma reserva de emergência, você tem que pensar a longo prazo. Então, tudo isso nós tínhamos. Você tem que ser alguém lúcido, são, na presidência. Sim. Então, exatamente, porque você vê, a gente não fez nada errado. Não gastamos mais do que podíamos, não dividimos lucros que não existiam. A gente estava trabalhando dentro do que a gente tinha. Então, assim, o que resta nessa hora realmente é chamar a equipe, fazer uma reunião, explicar a situação, dizer que a gente vai fazer o possível e o impossível, né? Até porque os alunos tinham direito àquelas aulas, né? Não posso falar assim, não vou mais prestar serviço, porque, né? Então, o que valeu foi que assim, a gente teve uma equipe muito unida, né? Que realmente, na época, a gente já tinha vários professores contratados, secretários, já era uma época que a escola estava grande. Então, tivemos uma equipe que realmente nos apoiou muito nisso. E aí a gente conseguiu ir levando o semestre. E foi levando. Ana, média de quantos funcionários vocês têm hoje? Nós temos mais de 100. Tudo isso? Tudo isso. Que espetáculo! Lidar com funcionários, com pessoas, com seres humanos. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou empreender porque eu quero ser meu chefe, eu não quero ter chefe. Só que esquece que assim, você tem sócios que estão ali de igual para você, mas que você também tem que convencê-lo a fazer as coisas daquele jeito. Você tem, como no nosso caso, a gente tem o aluno, né? Ele não manda em você, mas você também precisa agradá-lo, você deve satisfação. Eu não posso simplesmente dizer, hoje eu não vou dar aula. Né? Você tem o pai deste aluno, então você tem que conseguir conquistar aquele aluno e aquele pai e fazer a entrega que você tem que fazer. E você tem que lidar com toda a equipe. Então, realmente, assim, é um desafio. Olha, vocês começaram dando aulas sozinhos, vocês mesmos, os donos da empresa, e hoje tem 100 funcionários. Sim. O teu negócio deu certo, né? Pois é, graças a Deus, né? Muito trabalho, mas muito amor pelo que a gente faz, como eu te falei, a gente trabalhou muito de graça, trabalha, leva muita coisa, porque a vida de professor é assim, a nossa também é assim. Leva para casa, termina agora, traz depois. E você dá aula até hoje? Sim, essa é a parte gostosa da vida. É a parte que eu mais gosto, realmente é isso. Então eu continuo com adolescentes, com crianças, com adultos. E até porque eu acho que esse lado criativo é na sala de aula. Faz bem, né? Bom, para encerrar, Ana, eu queria que você deixasse uma mensagem. Vale a pena empreender em educação? Tem muitas maneiras de ensinar hoje em dia, de trabalhar com educação, principalmente com a internet. Na sua opinião, vale a pena tentar? Vale muito a pena. Eu acho que a gente tem muitos nichos, inclusive agora com as redes sociais, com os cursos online. Então, há vários nichos. E outro dia eu tenho uma pessoa dizendo algo que é importante. Ele disse, se você não falar, alguém vai falar e talvez essa pessoa não esteja tão gabaritada quanto você. Então, a mesma coisa para os cursos. Se você não se colocar, não empreender, não começar a ensinar o que você sabe, talvez alguém que nem sabe tanto vai assumir esse posto. Então, a gente tem que tomar coragem. Dá medo, sim, são riscos altos e baixos, mas a vida é assim, né? Que delícia ouvir. Essa foi a história da Ana Silva, empreendedora, uma das proprietárias da Casa Branca Idiomas e Casa Branca School. Hoje é um complexo só, sim, né? Casa Branca Casa Educação. Casa Branca Educação. Uma história linda. Começaram em 17 pessoas, 17 sócios, eles próprios davam aulas, passaram alguns anos sem ter lucro nenhum, só investindo. Hoje, um grupo que tem 100 funcionários e
faz parte da história santista, são 35 anos. 35 anos de educação. Parabéns, Ana. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Gostou? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que toda semana a gente traz um novo empresário santista, um novo empreendedor para contar a sua história. Um beijo para todos e até mais.